Bom dia a todos e todas aqui presentes. Como havia me posicionado desde o início, a gente fez uma lei de diretriz orçamentária a mais participativa possível, né, que ao lado do meu amigo e relator da lei orçamentária anual, Luiz Carlos Mota, fizemos um trabalho de construção conjunta dentro de uma unidade para que a gente possa buscar construir e reconstruir um espaço de credibilidade na lei orçamentária. Eu tenho uma convicção muito clara que a lei orçamentária é a lei mais importante para o país, né? Nós sempre tivemos um cuidado muito grande de fazer essa lei para buscar fazer com que o parlamento se afirme e se reafirme dentro do propósito de ser um poder reconhecido nacionalmente pela importância que ele tem na democracia. Todos sabem aqui que eu defendo, inclusive, que o Brasil vai parar de ter crises cíclicas e vai acabar definitivamente com o governo de cooptação no momento em que nós tivermos um regime parlamentarista, porque aí você acaba com o toma lá da cá, você acaba com a troca muitas vezes de cargos e de emendas por apoio político, e você vai ter um compromisso firmado em cima das condições programáticas dos partidos políticos e dos programas partidários, e você vai ter uma identificação maior, inclusive, na responsabilização dividida dos poderes, tanto na elaboração quanto na execução orçamentária. Dentro desse princípio, o que a gente conseguiu avançar foi, primeiro, a oportunidade que a gente teve, primeiramente em 2014, quando eu fui relator da LDO a primeira vez, onde a gente construiu as emendas individuais impositivas. Naquele momento, as emendas eram tratadas única e exclusivamente como moeda de troca. E quem era da oposição ou quem pensava diferente com o poder de plantão, sequer tinham suas emendas empenhadas. Aquele foi um primeiro passo, isso se consolidou, evoluiu e aumentou, inclusive, a autonomia do Congresso Nacional. E de lá para cá nós tivemos as emendas de bancadas estaduais, também se consolidando como um espaço de construção dessa autonomia do Congresso Nacional, e a impositividade do orçamento, que é inclusive um instrumento importante na consolidação, inclusive, da administração fiscal e financeira do país. As grandes repúblicas do mundo têm seus orçamentos impositivos. O Brasil ninguém ainda conseguiu amadurecer, porque muitas vezes a gente tem um espaço fiscal maior do que o espaço financeiro que o país vive. E é por isso que a gente tem sempre que estar fazendo ajustes, né, e a importância, inclusive, do relatório de receitas para acomodar, né, toda a perspectiva fiscal para o ano posterior. Isso é uma prática repetitiva que, com o advento tanto da Lei de Responsabilidade Fiscal, como a construção do teto do gasto, e agora, por último, com o arcabouço fiscal, a gente tem procurado ajustar, funilar, para que o país possa ter um grau de credibilidade maior, né? Todo mundo sabe que o atraso, inclusive, da votação da LDO se deu muito esse ano em função da atipicidade e da mudança de governo. Então, é natural, quando muda de um governo para o outro, e principalmente na radicalidade que foi mudado no Brasil, né, você tem os ajustes que as políticas econômicas de cada um do governo, do que estava saindo e do que está chegando, busquem uma compatibilidade, né? E essa compatibilidade e essa harmonia vai se dar exatamente no primeiro ano do mandato. E foi isso que a gente presenciou esse ano e que, inclusive, atrasou, né, muito da confecção e da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
mas chegamos agora, né, estamos entregando a Lei de Diretriz Orçamentária hoje à tarde vocês vão ter acesso a ela no sistema. Fizemos um cronograma junto com a CMO, e aqui agradeço a nossa presidenta, senadora Daniela Ribeiro, pela compreensão que teve da gente fazer um cronograma que pudesse atender às mudanças em execução que o país está vivendo, inclusive na sua base econômica e tributária, né, matérias que ainda estão para ser votadas e concluídas no Congresso Nacional, que fazem parte, inclusive, da expectativa de receita para o ano que vem, como também, né, as atipicidades da economia. Nós passamos agora, recentemente, 4 meses seguidos de queda de arrecadação, e isso também influi e contribui definitivamente para a construção de uma peça orçamentária. Então, dentro dessa construção, eu acho que a gente está chegando a um momento oportuno, buscamos respeitar a legislação do país. É fundamental que o país tenha credibilidade, e a credibilidade passa necessariamente pelo respeito, né, à sua base legal, e foi por isso que a gente teve a preocupação de respeitar, né, o que estava dito tanto na Lei da Responsabilidade Fiscal como no arcabouço fiscal, e ao mesmo tempo ofertar para que a LOA, né, relatada pelo nosso colega Luiz Carlos, possa ter um embasamento mais sólido na parte contábil, né, na parte da distribuição dos recursos, a partir de uma premissa que foi ali colocada pela LDO. Então, eu fico feliz de ter construído esse trabalho. Esperamos nós que na terça-feira a gente tenha condição de fazer a votação da LDO, conforme está no cronograma, e na próxima semana, né, Luiz Carlos, posteriormente, a gente conclua a votação da LOA. Então, agora eu estou aqui aberto para as perguntas de vocês. Se o Luiz Carlos quiser colocar alguma coisa, eu estou aqui à disposição. Eu queria um esclarecimento sobre a questão do contingenciamento. O senhor rejeitou, de fato, a emenda do senador Randolph e, caso tenha rejeitado, quanto que vai ser, então, o valor máximo de contingenciamento em caso de frustração de vocês? Os limites do contingenciamento estão na lei do arcabouço fiscal, né? Ali está muito claro quais são os limites que estão ali delineados. E quem pode mais, pode menos. Né? O problema da emenda é que ela trazia consigo uma fragilidade do ponto de vista jurídico. Apesar dos 2 pareceres que a gente tinha recebido da Procuradoria da Fazenda Nacional e da AGU, na contradição disso também tinha os pareceres que nos foram ofertados pelo Tribunal de Contas e pela assessoria da Comissão de Orçamento. E dentro desse questionamento a gente preferiu, né, se reportar à lei do arcabouço fiscal e à lei da responsabilidade fiscal. Então, os parâmetros estão ali delineados e cabe a decisão de contingenciamento ou não ao Poder Executivo. Então, o Poder Executivo, no ano que vem, na abertura do orçamento, né, quando for começar a execução orçamentária, ele vai ter que arbitrar qual o contingenciamento ou a necessidade ou não da revisão da meta. Em relação às emendas impositivas, estabeleceu-se um calendário. Como é que o senhor imagina que vai ser essa articulação da aprovação desse ponto que engessa e amarra ainda mais a liberdade que o governo tem de trabalhar? E é uma crítica que se faz de que o executivo é quem tem domínio do orçamento e não o parlamento. A execução orçamentária ela se dá em cima de uma lei. E se a lei de diretriz ela pode construir o orçamento, ela pode também construir um parâmetro para a execução orçamentária. O que nós não podemos é alimentar, né, a política do fisiologismo, né, do toma lá da cá, que muitas vezes pressiona, né, e condiciona votações do Congresso Nacional. Então, dentro da busca dessa liberdade que as casas precisam ter, a gente, dentro do cronograma a ser executado com a flexibilização necessária em cima da questão das receitas, é lógico que nós não vamos ser irresponsáveis ao ponto de dizer que no dia tal vai ter que pagar 100% do orçamento. A gente espera que tenha pago 100% do orçamento no dia 31 de dezembro. Mas nós temos uma linha de prioridade. E o Brasil viveu, inclusive, isso esse ano, né, com o atraso da liberação das emendas. O que é que condicionou? Condicionou, inclusive, a própria dificuldade que os municípios e os estados brasileiros estão vivendo. Porque se a gente tivesse liberado as emendas, por exemplo, da área da saúde, no primeiro semestre, com certeza nós não teríamos tido uma pressão tão grande de prefeitos e governadores no segundo semestre em busca desses recursos. Então, esse cronograma é exatamente para facilitar. Ele facilita, inclusive, o trabalho do próprio Executivo.
e garante uma previsibilidade. No primeiro semestre a gente resolve a parte da saúde, que é a prioridade do Brasil. Com isso, inclusive, você melhora, né, a condição financeira dos entes federados, principalmente dos estados e municípios. Por exemplo, a disputa na bancada do Ceará é que 50% da emenda da bancada vá para a área da saúde. Se o for, né, com certeza se dá um alívio para o caixa do governo do estado, porque saúde, as ações são ininterruptas, são diuturnas. Não pode faltar medicamento no hospital, não pode faltar médico, não pode faltar plantão, não pode faltar oxigênio, e tudo isso é despesa. Então, o cronograma vem exatamente em cima de uma linha de priorização, no primeiro momento, saúde, no segundo momento, o atendimento das prioridades dos parlamentares, dentro de um cronograma que vai ser ao longo do ano executado. Isso é bom, por um lado, porque garante previsibilidade, como eu já falei, e é bom, por outro lado, também porque acomoda e diminui a pressão política, que muitas vezes é condenada pelo tomar lá da cá. Relator, como é que você está tratando a destinação de emendas para o PAC? As emendas no primeiro semestre vão ser todas as impositivas pagas mesmo no primeiro semestre? E dentro disso, vai existir uma priorização das impositivas até julho? No primeiro semestre, a priorização é da área da saúde, né? Tanto para os empenhos. Não são todas as impositivas, não, só da saúde. Não são todas, da saúde. Diga, meu filho. Como é que o senhor vai tratar a questão da destinação de emendas parlamentares para obras do PAC? Essa é a liberdade que o parlamentar tem, né? Por exemplo, aquele parlamentar que se acha que a obra do PAC é importante e que é um programa importante ao seu desejo, à sua liberdade, ele pode destinar suas emendas para o orçamento do PAC, como pode destinar para qualquer programa do governo, né? Então, foi por isso, inclusive, que a gente criou uma rubrica nova no orçamento, que é muito importante, dentro desse trabalho de inclusão social que a gente está fazendo, que é que, pela primeira vez, nós vamos ter uma política integrada de atendimento às crianças com deficiência, principalmente as que têm transtorno de espectro autista, né? Nós criamos, inclusive, o subtítulo, a famosa rubrica aqui no popular nossa aqui da Câmara, para que os parlamentares possam colocar recursos lá para a construção dos núcleos de atendimento dessas crianças, que vai passar desde a neuropediatria, no diagnóstico, pela psicologia, pela pedagogia, pela terapia ocupacional, fonoaudiologia, nutrição, educação física, dança, arte, musicoterapia, e tudo isso integrado no núcleo só para dar atendimento a milhões de brasileiros hoje que não têm, né, essa política pública. E isso nós criamos nesse orçamento, ouvindo as pessoas nas audiências públicas, a gente viu o tanto que isso, inclusive, criava uma motivação, né, e uma aproximação do orçamento com as pessoas nas suas realidades. As mães, muitas vezes, escravizadas porque não tinham tempo para poder ter uma atividade laboral, trabalhar, ou nem sequer ter uma atividade de lazer, porque eram obrigadas a 24 horas a estar ali acompanhando os filhos, e os próprios filhos que muitas vezes eram tratados com bullying, com agressões em escolas que não estavam capacitadas para atender a essas crianças. Então, nós estamos criando uma política pública e aqueles parlamentares que quiserem colocar seus recursos lá, podem colocar da mesma forma que pode colocar em qualquer programa do governo federal. Tem um parágrafo condicionante com relação a essa questão. É lógico que com a derrubada do veto ele se fortalece, porque no veto ainda há uma possibilidade de interpretação, de priorização de programas do governo em detrimento das emendas parlamentares. Na LDO o que a gente fez foi exatamente dar equidade, porque todas as duas fazem parte da área de investimentos do governo federal. Depois que está no orçamento, elas são comuns. Então, tanto faz ser emenda parlamentar como ser de despesa de investimento do governo, elas têm que ter o mesmo tratamento. E dentro desse tratamento, nada melhor do que a equidade. Então, o que está colocado é que nós vamos ter uma condicionante que, se for fazer o contingenciamento, fazer uniforme, linear para a área de investimentos. Mas como é que faz isso na prática? Vai marcar a emenda e vai entrar para o governo e vai ficar tudo como do governo, a despesa do governo federal? Depois que você coloca, você tem a distinção do que é oriundo de emenda parlamentar do que é oriundo da
iniciativa do governo. Então, por aí você tem condições de saber, a não ser que você coloque, né, dentro de um programa do governo específico, e aí você vai ter que ter o tratamento com relação à questão de governo. Hoje a MRS ela já permite um contingenciamento proporcional. Se o contingenciamento é equivalente a 10% das funcionárias, pode ter um contingenciamento de até 10% das emendas. O que a LTO inova nesse sentido? Foi exatamente onde nós fomos buscar a base legal, foi na LRF. O embasamento se dá com base na lei da lei de responsabilidade fiscal. Reforçando a lei de responsabilidade fiscal. Como vocês estão tratando as receitas, considerando a meta zero, e que tem medidas ainda a serem votadas, analisadas para chegar a esse resultado? O brasileiro tem que ser otimista, né? Então, nós estamos sendo otimistas com relação aos parâmetros, né, daquilo que foi colocado na perspectiva do governo, e dentro disso aí, nós aqui na Câmara, com certeza, né, e acredito que o Congresso Nacional tem uma responsabilidade com relação a isso. Tanto é que todas as matérias que vieram nós votamos, né? Esperamos agora no final do ano concluir, e o meu grande desejo é que a gente consiga concluir inclusive a reforma tributária e já se reveja no próximo ano a transição dentro da reforma tributária, porque eu acho que ela é que vai consolidar inclusive uma arrecadação permanente para o Brasil. Por exemplo, foi considerado a atividade da Receita, royalties, que o próprio mercado considera que são receitas superestimadas. Então, essa LTO, o quanto que ela está mais dentro da realidade ou o quanto que ela está mais dentro da realidade, como todos os orçamentos são feitos? A nossa grande luta, inclusive, a expectativa é aproximar o máximo possível da realidade. Agora, quem nos fornece as informações de receita é o Poder Executivo. E dentro das receitas que foram apresentadas pelo Poder Executivo e que foram, inclusive, aprovadas ontem no relatório de receita, é exatamente levando em consideração essas informações. E aí a responsabilidade é de quem informa. Você não pode querer que a responsabilidade seja dos parlamentares, a responsabilidade é do Poder Executivo que fez a informação. Hoje mesmo a gente foi surpreendido, né? Inclusive, aqui falei com a senadora Dorinha, que é a nossa relatora, ela já vai, inclusive, mexer no relatório, né, fazer um aditivo, porque hoje foi anunciado que com o pagamento dos precatórios haverá um crescimento de receita da ordem de 10 bilhões de reais. É receita nova que pode ser incorporada, inclusive, para a alegria do meu amigo Luiz Carlos Mota, que vai ter mais dinheiro para fazer investimento aqui no relatório dele. Como é que o senhor tratou a questão do fundo eleitoral, que tinha a instabilidade de recursos que viriam das emendas de bancada? Como é que o senhor tratou isso? Primeiro, isso causou, né, um transtorno muito grande em todas as bancadas. E os parlamentares não se sentiram numa situação confortável para ser só sobre as emendas de bancada, porque para muitos estados as emendas de bancada têm um papel muito importante. Um estado rico, a emenda de bancada é só mais uma emenda, mas para os estados pobres, os estados periféricos, que é a grande maioria dos estados brasileiros, Norte, Nordeste, né, alguns do Centro-Oeste, esses estados têm nas emendas de bancada um reforço muito grande para os seus orçamentos estaduais. Então, houve aí uma discordância generalizada com relação à exclusividade nas emendas de bancada. No texto originário da proposta do Executivo, a gente excluiu o termo que obrigava a ser exclusivamente das emendas de bancada, para deixar, inclusive, a comissão mais à vontade para tomar essa decisão. Eu, particularmente, acho que isso tem que ser distribuído naquilo que pode ser, inclusive, colocado, remanejado. E só pode ser remanejado na área de investimento, porque a área de custeio e a área financeira, ela é, como eu dizia no passado, imexível. Então, só sobrou na área de investimento. E na área de investimento, o ideal é que ela seja feita de forma linear, para poder, com isso, garantir, né, a questão do fundo eleitoral. Eu, particularmente, defendo fundo eleitoral privado. A atividade política é uma atividade civil, né? Os partidos políticos são associações civis, então elas têm que ser financiadas pela sociedade civil. Mas, infelizmente, houve a decisão, né, do Supremo Tribunal Federal, que responsabilizou o Estado pelo financiamento, e aí nós temos que pagar a conta tanto do fundo partidário como do fundo eleitoral, que eu acho, inclusive, que a gente precisa evoluir para mudar essa forma de financiamento. A sociedade é que tem que financiar e valorizar os seus representantes. Deixar isso no mesmo nível do ano passado. Vocês já têm uma ideia de quanto ficará
esse valor total das emendas? As emendas individuais vão ficar em algo em torno de 25 bilhões, as emendas de bancada vão ficar em 12 bilhões e meio. Diga. O texto foi considerado juridicamente frágil, porque ele fazia uma imposição que levava em consideração que a LDO poderia estar acima da lei do arcabouço fiscal, que é uma lei complementar, e a LDO é uma lei ordinária. Então, na hierarquia das leis, nós não podemos contrapor o que está numa lei complementar. Então, diante disso, ficou constituído que a emenda seria inabilitada e que ela não seria colocada no relatório substitutivo. Mas eu falo, só no cronograma das emendas, aqui falam que elas serão empenhadas no primeiro semestre. Como serão pagas? Como que é o cronograma? A evolução é em função da arrecadação do governo, né? É lógico que na saúde vão ser priorizadas e, em segundo momento, as impositivas serão priorizadas. Não tem uma previsão assim, como serão pagas? Num dia taxativo não tem, tem um período. Mas assim, no contingenciamento, Quê? na questão do contingenciamento, aí, o senhor vê algum espaço para contemplar alguma coisa que o governo queria de limitar o contingenciamento na LDO, ou realmente não tem espaço jurídico para isso? Nós remetemos para o que está na legislação vigente, para o que está no arcabouço e para o que está na lei de responsabilidade fiscal. Sobre essa questão do empenho no primeiro semestre, eu fiquei com essa dúvida, porque o que garante que o governo vai poder pagar as emendas até o final do ano, já que elas vão estar apenas empenhadas no primeiro semestre? O governo vai assumir esse compromisso, mas ele poderá não cumprir até o final do ano. Vocês pretendem deixar alguma garantia de pagamento? No que é impositivo, o governo é obrigado a cumprir. Mas muitas vezes No que depende de análise de projeto, no que depende de licença ambiental, no que depende de outras premissas, elas podem ficar compromissadas no resto a pagar, no compromisso do governo de empenhar pagá-las. O que a gente vai priorizar, por exemplo, no caso da saúde, é o custeio da assistência social, são as emendas impositivas, as transferências, que muitas vezes, inclusive agora nós estamos exigindo que ela tenha o encaminhamento feito pelo parlamentar dentro de um objeto a ser executado para ter uma melhor fiscalização. E foi pactuado, inclusive, com o Tribunal de Contas da União, que os tribunais de contas dos estados serão informados com relação às transferências especiais. emendas de comissão, Quê? emendas de comissão vão ser positivas mesmo? Não, não serão dispositivas. Nesse calendário das impositivas, esse primeiro semestre é 100%, isso tem uma, não é 50% ou 70%, 100% das impositivas têm que estar empenhadas até o primeiro semestre. Não, na saúde. Na saúde. E até o final do ano tem que estar todas empenhadas e pagas. Mas eu acho que peraí, então confundiu um pouco, porque a gente tinha entendido que todas as emendas terão que ser empenhadas, não executadas, mas empenhadas no primeiro semestre. Não. A da saúde. Da saúde. A gente tinha Saúde, não. A da saúde. Você vai ver no texto. Está aqui o texto. Ó. É um excelente programa para o final de semana. Está aqui o texto. Aqui a parte do substitutivo. E aqui a parte de metas fiscais e da linha de prioridade. Quem se habilitar vai passar o fim de semana muito feliz lendo o texto para a gente segunda-feira fazer o debate. Deputado, pode esclarecer se o senhor vai manter restrição de contingenciamento para algumas despesas? Como assim? Algumas despesas não poderão ser contingenciadas. Ah, tem despesa que não pode ser acontecida. Como é que isso é feito? Por exemplo, despesa de custeio não pode ser contingenciada. Aí tem uma relação de prioridades com relação a custeio, tem uma listagem. Nós fizemos algumas políticas com relação a algumas ressalvas, né, no que diz respeito ao financiamento do agro, né, no que diz respeito à questão, por exemplo, tem uma inovação importante, você me lembrar agora, que era até uma premissa equivocada. No Fundeb, a merenda escolar, o transporte escolar e o fardamento escolar não poderiam ser despesa do Fundeb. Isso é uma incoerência muito grande, porque transfere para as prefeituras e para os estados, que muitas vezes já estão muito sufocados. E há um crescimento muito grande da receita do Fundeb. Né? O Fundeb, para o ano que vem, vai ter um crescimento de mais de 20 bilhões de reais. Então, junto com esses 20 bilhões, nós também transferimos a possibilidade para que os prefeitos e os governadores
possam também transferir essa despesa para o financiamento da educação básica. E isso vai ser bom porque vai aliviar, inclusive, um pouco o caixa, a pressão sobre o caixa das prefeituras e dos governos estaduais. No que diz respeito ao contingenciamento, teve algumas premissas que a gente levou em consideração do financiamento, inclusive, de atividades do agro, porque hoje a gente sabe que o agro é fundamental para a economia brasileira. E com esse contingenciamento, muitas vezes você pode perder o período da safra. Tem o tempo de plantar, tem o tempo de aguar, tem o tempo de colher. Então, quando você descasa essas atividades, você pode prejudicar a produção. Então, foram ressalvadas algumas despesas de contingenciamento. Não pode ser contingenciado o financiamento do agro? Pelo que está no projeto de lei, não. Mas isso o quê? Custeio, investimento e seguro ou não? Custeio e investimento, com certeza. Quanto ao seguro, eu não tenho segurança. Quer mais? Tudo bem? Obrigado. Só mencionou as emendas de bancada. O Ceará, a bancada do Ceará, que é do seu estado, foi a única que não conseguiu indicar essas emendas agora no último ano. O que aconteceu? Inclusive, eu pedi desculpa hoje a todos os colegas da Comissão de Orçamento, porque, infelizmente, o meu estado foi o único que não assinou completamente as emendas de bancada. Todo mundo sabe aqui, inclusive parabenizo os 22 deputados federais, que toda a bancada federal assinou. Mas, infelizmente, o senador Cid Gomes e a senadora Augusta, que querem manter um controle do Estado, não assinaram, porque não se sentiram confortáveis na distribuição que foi feita dos recursos, mesmo a gente tendo garantido algo em torno de 140 milhões para a área de saúde, administrado pelo governo do Estado, e mesmo a gente tendo garantido todos os investimentos no Estado do Ceará. Isso é uma forma arrogante, uma forma autoritária que a política cearense ainda tem. Para você ter ideia, o Estado do Ceará é o único Estado que as Assembleias Legislativas não têm ainda emendas impositivas no orçamento estadual. Todos os outros 26 estados do Brasil, as Assembleias têm um espaço para indicar emendas impositivas da Assembleia. E, infelizmente, no Estado do Ceará não tem, porque o Estado do Ceará ainda é um Estado que tem uma subserviência muito grande ao poder oligárquico dos irmãos Ferreira Gomes. Mas eu acho que isso é uma passagem, Nós já estamos construindo, inclusive, uma alternativa para que o Estado não fique prejudicado caso eles não assinem, e a comissão aprovou, inclusive, uma excepcionalidade no prazo para a entrega dessas assinaturas. Então, as emendas já foram entregues, mas as assinaturas dos senadores ainda estão faltando. E essa correção precisa que seja dita e que o povo cearense saiba que esses dois senadores estão prejudicando o Estado, colocando em risco, por um lado, os valores das emendas, que são muito importantes, porque algo em torno de 316 milhões é muito significativo para investimentos do Estado do Ceará, tanto é que o governo do Estado quer a metade, como também, por outro lado, a questão da própria prepotência, da arrogância do senador em querer inviabilizar esse recurso. Isso vai ter, com certeza, reflexo na política cearense, que quer se libertar do jugo e do autoritarismo do Cid Ferreira Gomes. Vai ser realmente a eleição presidencial a resposta para as coisas de correção, porque o presidente do Senado disse hoje, defendeu hoje, que a parâmetros de correção tenha como referência a última eleição municipal de 2020. O que vocês vão fazer em relação a esse critério? Eu acho que, inclusive, é um parâmetro bom, porque a eleição de 2022 é uma eleição nacional, de presidente da República, de governadores de estado, senadores, deputados federais, deputados estaduais. Ela tem uma abrangência muito maior do que uma eleição municipal. Uma eleição municipal é uma eleição ali localizada, só prefeitos e vereadores. Então, com certeza, o custo operacional deveria ser bem menor. Por outro lado, também nós temos um problema sério no Brasil, que a atividade meio é mais cara que a atividade fim. A Justiça Eleitoral do Brasil esse ano tem um orçamento de 9,2 bilhões de reais. Enquanto para a eleição nós estamos discutindo se vai ser 2.600, 4.900 ou 5. Então isso também precisa ser corrigido. Mas diante da situação que está colocada, inclusive foi por isso que na questão do prazo, que estava muito exíguo para que a gente terminasse a LDO, a gente transferiu essa definição para a LOA e espero que
nosso colega deputado Luiz Carlos, seja iluminado para tomar essa decisão, porque tem uma pressão dos donos de partido para que seja a eleição de 22 atualizada, o que vai dar quase 6 bilhões. E tem uma pressão, principalmente dos senadores, para que seja o orçamento de 2020 atualizado, que vai dar algo em torno de 2,6, 2,8 bilhões. Essa decisão precisa ser tomada e também o parâmetro de onde vai ser feito o corte para poder viabilizar esse fundo eleitoral. Reunião que nós tivemos hoje com a presidente da comissão, a senadora Daniela, ficou marcada uma reunião para a semana que vem com todos os membros da CMO para a gente começar a discutir esse assunto. Qual o senhor acha que é o que é mais justo e mais razoável? Então nós vamos discutir com a comissão. O meu pessoal, eu acho que a gente tem que pôr na mesa da comissão e nós vamos decidir em conjunto. Tudo que a gente tem feito na CMO, ao meu cuidado, é fazer em conjunto com a CMO. Já conversamos com o presidente da casa, o Arthur Lira, já conversamos com o presidente do Senado. Então agora é definir na comissão o que seria melhor, não só para a CMO, mas melhor para o povo brasileiro. Não, acho que é melhor a gente esperar a reunião da comissão para que a gente possa decidir. Ok? Obrigado, bom dia a todos, feliz fim de semana. Não esqueçam de ler o relatório, viu? Vai estar à disposição de todo mundo.